Esse episódio está cheio de significados e detalhes escondidos. Você entendeu a conexão neste episódio entre It, o Iluminado e o Nevoeiro? O que as visões de Erone e Lyri têm a dizer sobre cada uma? Por que Dick Hallorann pisca para o herói? Vem comigo entender o episódio 2 de It. Bem-vindos a Derry. Fala, Geeks! As visões de Pennywise de Erone e Lyri. As visões de Erone e Lyri revelam traumas pessoais tão profundos que mostram exatamente como Pennywise manipula o medo humano em seu nível mais íntimo. Vamos entender o significado de cada uma dessas visões e o que elas têm a dizer sobre o poder real da coisa. Tudo começa com Lily em um simples supermercado, mas o ambiente logo se transforma em algo claustrofóbico, cercado por prateleiras altas e estreitas. É uma metáfora visual clara. Ela está presa novamente, assim como esteve em Jupiter Hill, o asilo onde ficou internada depois da morte do pai. As prateleiras se tornam uma prisão mental, um labirinto que representa seu trauma. De repente, potes começam a cair, mas o conteúdo dentro deles é horrível. Partes de corpos em decomposição, como se o próprio passado estivesse desmoronando diante dela. Esses potes são uma lembrança cruel do acidente que destruiu sua infância. O corpo do pai de Lyri foi mutilado por um trem, e o som metálico, o ambiente fechado e os pedaços humanos reforçam uma lembrança nunca deixou de assombrá-la. E é aí que Pennywise aparece, alimentando-se do medo mais real de Lyri, o de reviver a morte do pai e de perder o controle da própria mente. Pennywise transforma a dor dela em espetáculo, rindo enquanto ela tenta escapar do labirinto emocional que criou para si mesma. Já Erone enfrenta um tipo diferente de terror, a culpa. Em sua visão, ela vê uma figura familiar, sua mãe, mas algo está errado. O rosto dela parece distorcido, como se tivesse sido moldado pelo ressentimento. Essa figura começa a culpar Erone por sua própria morte. A cada frase, o tom se torna mais agressivo, mais cruel, mais desumano. Aos poucos, percebemos que essa não é a mãe verdadeira. É Pennywise usando a lembrança de sua perda para manipulá-la emocionalmente. A série sugere que a mãe de Erone morreu logo após o parto e que, inconscientemente, Erone sempre carregou a culpa por isso. Pennywise percebe essa ferida e a transforma em alma. Ele se aproxima, sussurrando palavras que misturam amor e ódio, até que a fronteira entre a memória e o pesadelo desaparece. O medo não é do monstro em si, mas da possibilidade de que a mãe realmente é a culpa do além. É um lembrete cruel da culpa sobrevivente, algo que Pennywise entende perfeitamente. Ele sabe que os humanos não temem apenas a morte, eles temem o julgamento. Os poderes e o papel de Dick Hallorann na operação militar. Antes de entender como o exército entrou nessa história, precisamos lembrar quem realmente é Dick Hallorann. No livro O Iluminado de 1977, Hallorann é apresentado como um homem comum, ou quase. Ele possui uma habilidade psíquica chamada o brilho, um tipo de sexto sentido que lhe permite se comunicar mentalmente com outras pessoas que compartilham desse mesmo dom, além de sentir presenças sobrenaturais e vislumbrar o futuro. Mas esse poder não é único de Hallorann. Ao longo das obras de Stephen King, o brilho aparece em diferentes formas, um dom que se manifesta em graus variados, dependendo da pessoa. Danny Torrance, o menino do Iluminado, é o exemplo mais poderoso disso. Já Roman possui uma versão mais moderada, porém refinada, dessa mesma sensibilidade espiritual. Ele sente emoções, ecos do passado e consegue perceber forças que a maioria das pessoas nem imagina existir. Agora, em It, Bem-vindos a Derry, essa habilidade ganha um novo propósito, em um novo perigo. A série mostra que oficiais do exército americano estão cientes da existência de pessoas com esse tipo de poder. Em vez de tratar o brilho como um fenômeno sobrenatural e inexplicável, eles o encaram como algo que pode ser estudado, controlado e até usado como arma. De acordo com o que a série sugere, o governo recrutou Dick Hallorann para uma operação especial.
rastrear e conter uma entidade antiga e terrível, Pennywise. O objetivo? Contê-lo e usar seus poderes. Essa é uma virada fascinante, porque nunca vemos o Iluminado e It se conectarem de forma tão direta. Nos livros, apenas pistas sutis de que os dois universos coexistem, ambos ambientados em cidades do Maine, ligados por um tecido sobrenatural maior, que Stephen King chama de macroverso. É nesse plano superior que vivem entidades cósmicas como Pennywise e Maturin, a tartaruga que representa o equilíbrio entre o bem e o mal. Ao introduzir Halloween em Bem-vindos a Derry, a HBO está num destaque mais significativo para ele e seus poderes, pois no romance original de Stephen King não é aprofundado o período de Halloween em Derry. Porque o General Shaw testou The herói Halloween. O General Shaw revela que o ataque não foi um erro, nenhuma traição, era um teste. Um teste para medir até onde o herói iria e o que ele faria quando confrontado com medo e a pressão. Shaw precisava de resposta antes de confiar ao soldado uma das missões mais sombrias e moralmente complexas de toda a operação militar, a Operação Preset. Shaw tinha dois objetivos muito claros com essa aprovação. O primeiro, testar a lealdade de Halloween. Ele precisava saber se o herói era capaz de manter o sigilo absoluto, mesmo quando sua própria vida estivesse em risco. Shaw sabia que a Operação Preset lidava com segredos que poderiam abalar toda a estrutura ética do exército. Qualquer deslize, qualquer palavra dita à pessoa errada poderia significar o fim do projeto e de todos os envolvidos. O segundo objetivo era ainda mais pessoal: descobrir se o herói era realmente o homem destemido de quem todos falavam. A fama de Halloween como um soldado corajoso o precedia, mas Shaw queria ver com os próprios olhos. Ele acreditava que a verdadeira coragem não aparece em campos de batalha, mas sim em momentos de isolamento, quando ninguém está assistindo e quando o medo é real. Durante o ataque, Halloween foi confrontado, ameaçado e pressionado a entregar informações confidenciais. Mesmo cercado e sem chances de escapar, ele manteve silêncio absoluto. Nenhuma palavra, nenhum sinal de fraqueza. Aquilo foi suficiente para Shaw. Ao ver que Halloween preferia morrer a trair seus princípios, o general percebeu que tinha diante de si alguém em quem poderia realmente confiar. Foi só então que Shaw decidiu revelar tudo, cada detalhe obscuro, cada ordem secreta da Operação Preset. Operação Preset. Quando o General Shaw finalmente chama o herói Halloween para uma conversa privada, ele revela o motivo real de sua presença em Derry. Não se trata apenas de uma simples investigação militar. Shaw está liderando uma missão secreta, a Operação Preset. Um projeto com o objetivo de descobrir e, se possível, controlar uma força capaz de mudar o rumo da Guerra Fria. Segundo ele, os Estados Unidos estão atrás de uma arma definitiva, algo que possa colocar o país à frente da corrida nuclear. O episódio não revelou como Shaw tem conhecimento do Pennywise e sua existência em Derry, mas provavelmente ele deve ter chegado a esse conhecimento por meio da fama de Derry com crianças desaparecidas. O mais irônico é que, mesmo sabendo do perigo, Shaw parece disposto a sacrificar toda a cidade para obter vantagem tática sobre outras nações. Para ele, o medo é apenas um preço a pagar. Enquanto cientistas e militares no mundo real corriam atrás da bomba atômica, Shaw buscava algo ainda mais poderoso: o controle do terror em sua forma pura. Ele acredita que entender Pennywise pode revelar um tipo de energia psíquica, ou talvez uma dimensão além da compreensão humana, algo que poderia ser transformado em arma. E é aí que a série começa a se conectar com outro clássico de Stephen King. A Operação Preset lembra muito o projeto Ironhead, mencionado no livro O Nevoeiro. No romance, militares também brincam com o desconhecido ao abrir um portal para outra dimensão, um erro que traz monstros terríveis para o nosso mundo. O paralelo é claro. Tanto o projeto Ironhead quanto a Operação Preset representam a arrogância humana diante do sobrenatural. Ambos mostram o que acontece quando o homem tenta controlar forças que ele mal compreende. Talvez Shaw tenha tomado conhecimento de experimentos como o Ironhead, e por isso tem decidido repetir o erro, desta vez em Derry. Mas Shaw sabia que, para lidar com algo tão perigoso, precisava de alguém especial. Alguém que não se dobrasse diante do medo.
Foi então que ele escolheu Leroy Hanlon, veterano da Guerra da Coreia, conhecido por sua coragem quase sobrenatural em campo. Leroy é descrito como um soldado que enfrentou o impossível e sobreviveu. Shaw acredita que esse tipo de coragem poderia ser útil contra algo que se alimenta do medo. Em outras palavras, Leroy seria a arma humana contra Pennywise, um homem supostamente imune ao terror. Por que Dick Hallorann pisca para Leroy? Quando Dick relata a Shaw a descoberta do novo local de escavação, tudo parece seguir o protocolo militar. Mas, em um momento quase discreto, ele pisca discretamente para Leroy. É um gesto rápido, mas carregado de significado. Essa pequena ação indica que Dick pode estar escondendo algo, e que Leroy faz parte de um segredo que Shaw, o oficial no comando, não deve descobrir. Ao longo do episódio, Hallorann é mostrado como alguém que entende mais do que aparenta. Dick não é apenas um cozinheiro com dons psíquicos, ele sente o mal. Sua conexão com o brilho, ou Tessinin, o torna sensível às forças sobrenaturais que rondam Derry. E isso explica por que ele parece tão preocupado com o que está sendo desenterrado. A pescadela pode ser interpretada como um aviso silencioso. Dick sabe que o Shaw está cavando algo que nunca deveria ser desenterrado. Talvez as raízes do mal que dá origem a Pennywise. A escavação pode estar prestes a abrir uma janela entre mundos. Um portal que libera horrores além da compreensão humana. Dick, com sua sensibilidade psíquica, parece reconhecer esse perigo. Por isso, ele talvez esteja manipulando discretamente a operação militar, tentando atrasar o trabalho ou redirecionar escavações para longe do verdadeiro epicentro da entidade. Dick está, em outras palavras, jogando um jogo perigoso, fingindo colaborar enquanto sabota por dentro. O que os militares encontraram? O General Shaw revelou a Leroy Hanlon o verdadeiro motivo de sua presença em Derry, e não era apenas uma simples operação militar. Em plena corrida nuclear, Shaw e seus homens acreditam que existe algo enterrado sobre a cidade, algo que pode ser transformado em uma arma de proporções inimagináveis. Shaw fala de uma entidade desconhecida, uma força capaz de alimentar o medo. Embora não diga o nome, sabemos exatamente quem ele está falando: Pennywise. A ideia de Shaw é tão absurda quanto assustadora. Ele acredita que pode capturar e usar o poder dessa criatura para gerar pavor em nações inimigas. É uma metáfora perfeita para o perigo da ambição humana. Quando o medo se torna uma ferramenta, o monstro deixa de ser o único vilão da história. Mas o general não está sozinho nessa busca. Dick Hallorann, o mesmo Hallorann, iluminado, o homem com o dom do brilho. Aqui ele é retratado como uma figura misteriosa, responsável por orientar os militares em suas escavações. Seu papel é essencial, localizar o ponto exato onde o mal está adormecido. No final do episódio, o que eles encontram não é o que esperavam. Ao invés de uma arma ou de uma fonte de energia, eles descobrem horrores enterrados no subsolo, corpos em decomposição e objetos pessoais perdidos. E o episódio termina exatamente aí, sem respostas, sem entender o que realmente despertaram. Mas algo claro: os corpos são vítimas de Pennywise. E se o General Shaw insistir em continuar essa investigação, ele pode acabar encontrando os corpos dessas crianças que foram vítimas do Pennywise. O que aconteceu com Charlotte Hanlon e Shreveport? Quando Charlotte conta ao marido e ao filho sobre o momento em que precisam intervir para defender uma criança vítima de bullying, e como ninguém da cidade fez nada, seu marido reage com preocupação. Ele pede que ela não se envolva demais. E aí que ele solta a frase que muda tudo: "Você se lembra do que aconteceu em Shreveport?" Essa pequena lembrança é o suficiente para levantar uma grande questão. O que exatamente aconteceu lá? Shreveport, Louisiana, não é uma cidade qualquer. Durante o século XX, o local foi palco de fortes tensões raciais, confrontos violentos e um dos períodos mais sombrios da história americana. Era o coração do sul dos Estados Unidos, em um dos lugares onde o racismo institucional e a segregação deixavam cicatrizes profundas. Se conectarmos esse contexto com a postura firme e corajosa de Charlotte, é fácil imaginar que ela não ficou calada diante das injustiças da época. Charlotte Hanlon
Provavelmente foi uma mulher que lutou ativamente pelos direitos civis, participando de protestos e movimentos que exigiam igualdade. Mas, como sabemos, lutar contra o sistema naquela época tinha um preço alto. Talvez em Shreveport, Charlotte tenha presenciado ou até vivido uma tragédia. Pode ter perdido amigos, familiares ou sido forçada a sair da cidade por ter enfrentado autoridades racistas ou multidões enfurecidas. Esse trauma explicaria o motivo de seu marido, Leroy, tentar protegê-la. Não por covardia, mas por medo de que o passado se repita. E é justamente essa lembrança dolorosa que molda quem Charlotte é hoje. Ela é uma mulher que se recusa a ficar em silêncio, mesmo quando todos preferem olhar para o outro lado. Agora comenta, o que você achou deste episódio? O que você acha do Pennywise ainda não aparecer? Comente e se inscreva no canal. Tudo que sair na cultura pop eu farei você entender em detalhes. Muito obrigado. Até o próximo episódio de It. Fui!